Graça e paz, povo de Deus, pastor Rodrigo Assunção, passando por aqui para deixar apenas um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que fala do trabalho de Paulo em Tessalônica. Será rápido, só apenas para que a gente medite e reflita nesta palavra. Eu peço para que você, em nome de Jesus, preste atenção nesta palavra. 1 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim, falamos não para agradar pessoas, sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, a Bíblia aqui vai iniciar falando do trabalho do apóstolo Paulo em Tessalônica. No versículo de número 1, ele mesmo traz esse aspecto quando ele diz: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Paulo tem a certeza de que quem o enviou para aqueles irmãos, para aquela igreja, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse discipular, foi o próprio Senhor. Portanto, no versículo 2 ele diz: pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo estava dizendo: olha, eu tive motivos suficientes para desistir de vocês. Motivo suficientes para poder não dar continuidade àquilo que Deus mandou ou me direcionou, ou melhor dizendo, me vocacionou a fazer, se eu fosse colocar como ponto de vista a questão das lutas, das aflições, do sofrimento que eu tive nessa missão. Contudo, no versículo de número 3, ele diz: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, e nem se baseia no engano. O apóstolo Paulo, ele aqui afirma dizendo: olha, quando eu tive no meio de vocês, eu não tive falando de mim mesmo. Eu não estava querendo trazer para vocês uma palavra de engano, uma palavra que pudesse estar ludibriando a vocês, para que pudesse estar enganando a vocês. Não. A palavra que eu preguei a vocês foi uma palavra pura, verdadeira, capaz de fazer com que vidas fossem transformadas e restauradas, porque é isso que a palavra de Deus ela causa na vida de um homem. Paulo estava trazendo para eles a reflexão de que enquanto ele estava lá, ele estava pregando a palavra fiel, a palavra de Deus, como de fato ela é, para poder trazer para eles um crescimento em sua vida espiritual. Portanto, no versículo de número 3 ainda diz: pois a nossa exaltação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Versículo 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Paulo esteve dizendo: olha, eu não tive intenção nenhuma de estar aí pregando, ministrando, falando aquilo que viesse estar massageando o ego de vocês. Muito pelo contrário. A minha preocupação a todo tempo foi de estar pregando a palavra de Deus pura e verdadeira. E trazendo essa reflexão para nós, o que é que me faz entender? Nós não podemos estar pregando, né, de uma forma em que vim estar agradando as pessoas, porque fazendo assim estaremos fazendo algo de forma enganosa.
O que devemos fazer, sim, é pregar a palavra de Deus conforme ela nos ensina a pregar, né? Contra o pecado, contra a impureza e contra muitas outras coisas. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, né? Mas estão fazendo aquilo que agrada ao homem e por muitas das vezes estão fazendo aquilo que é errado, sendo que deveria estar fazendo o que é certo. Mas por quê? Porque tem vindo por parte, das vezes, da liderança, de estar ensinando apenas aquilo que agrada ao público, agrada às pessoas. As pessoas hoje não ouvem mais palavras contra o pecado, contra a impureza, contra a lascívia, contra a prostituição, contra adultério, contra nada disso. Hoje em dia as palavras estão sendo light, hoje em dia as palavras estão vindo com muito tempero, que é para poder chegar de uma forma agradável aos ouvidos e ao coração das pessoas, sendo que na verdade a palavra ela tem que ser pregada como ela é. Pecado na Bíblia continua sendo pecado desde a fundação do mundo. Portanto, é necessário você compreender, é necessário você entender, principalmente você que foi levantado por Deus para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, faça aquilo que é certo. Pregue sempre a verdade e você terá uma recompensa da parte de Deus. Que esta palavra venha estar alcançando o seu coração e não se esqueça, pregue sempre a verdade, custa o que custar. Que Deus abençoe a sua vida.